Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez no programa Reflexão Bíblica. Desta feita, estamos no programa de caráter especial, tratando sobre temas relacionados ao Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Nós estamos estudando nesta oportunidade a lição de número 4, de forma que queremos desejar boas-vindas a todos a este programa e queremos também agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez com os irmãos a fim de refletir na palavra de Deus. Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao nosso amado pastor pela confiança em nós depositada para estarmos com os irmãos meditando na palavra de Deus. Neste programa especial, estamos tendo a honra de contar conosco, de estar conosco, o evangelista Josiel Soares, este que é vice-superintendente das campanhas evangelizadoras e também foi missionário na Argentina. A paz do Senhor, irmão Josiel. Paz do Senhor, missionário, evangelista Sóstenes, um prazer estar com o senhor e também com todos aqueles que estão assistindo o programa Reflexão Bíblica. Estamos nesta oportunidade para estudar a lição de número 4 e gostaríamos de lhe convidar para, junto com os amados irmãos que estão em casa, fazer a leitura da palavra de Deus. Muito bem. O nosso texto base da lição número 4 está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. E convidamos a todos para acompanhar a leitura da palavra do Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Após esta leitura maravilhosa da palavra de Deus, gostaríamos de informar aos amados irmãos que estão em casa que nós estamos com a apostila do nosso Simpósio de Doutrinas e você que ainda não adquiriu este material, você pode procurar o coordenador de área se você estiver em Recife ou se você estiver num setor, pastor setorial ou então em alguma filial do nosso estado, os irmãos podem procurar o pastor, o gestor desta filial e você adquirirá este material que será de bênção para a sua vida. Mas estamos nesta oportunidade para estudarmos juntos a lição que tem por tema o Espírito Santo e a evangelização. O versículo-chave nos diz em Atos capítulo 1 e o verso de número 8 a seguinte expressão: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nobre evangelista, nós temos nesta lição o Espírito Santo que nos dá poder, este é o tópico, que nos dá o poder para sermos testemunhas. Muito bem. A gente entende, a gente compreende pela palavra de Deus que não se pode anunciar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem capacita-nos para a pregação do Evangelho, quem nos inspira, é Ele quem nos dá orientação, é Ele mesmo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme nos diz a palavra do Senhor. Então, é indispensável, é impossível o trabalho do evangelismo sem a presença do Espírito Santo. É Ele que nos dá o poder e nos faz sermos testemunhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta lição, ainda vemos no tópico dizendo que somos testemunhas de Jesus porque o conhecemos. É necessário termos uma experiência pessoal com Jesus para que, de fato, sejamos testemunhas. Ninguém pode testemunhar um fato se não viu, ou não pode testemunhar de uma pessoa que não conhece. E é por isso que nós somos testemunhas de Jesus, porque nós o conhecemos. O Espírito Santo nos faz compreender quem é Jesus. O Espírito Santo nos apresenta Jesus. Ele nos convence de que Ele é o nosso Salvador. E a partir deste conhecimento, nós nos tornamos testemunhas, nós nos tornamos seguidores
Então, somos testemunha de Jesus, em primeiro lugar, porque nós o conhecemos. Não se pode testemunhar, repito, sem o conhecimento, e nós temos o conhecimento pelo Espírito Santo. E é interessante que no tópico ainda, o tópico 1.2, nos mostra que devemos, a testemunha de Cristo é alguém com poder. Este poder que também é conferido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos apresenta Jesus, ele nos faz compreender quem é Jesus. E depois dessa compreensão, nós nos tornamos testemunha, nós vamos proclamar para outros daquilo que nós conhecemos. E esta proclamação também é feita pelo poder do Espírito. Como nos diz bem a apostila, uma testemunha de Cristo é alguém com poder, alguém com autoridade, alguém capacitado para exercer esse testemunho, para fazer esse testemunho. Então, a testemunha de Cristo é alguém realmente capacitado com o poder do Espírito Santo. E é interessante que este poder concedido pelo Espírito Santo não é simplesmente uma autoridade para se impor sobre alguém, mas é um poder para ministrar a palavra. É um poder que dá à pessoa este impulso sobrenatural para ter ousadia para pregar a palavra de Deus. É verdade. A apostila nos diz, destrinchando este subtópico, que uma testemunha de Cristo é alguém com poder. Poder para ser cheio, poder para receber ousadia, o poder que é a ousadia, e também a capacitação para viver a vida cristã em sua plenitude. Então, uma testemunha de Cristo é alguém que recebeu poder para viver dominado pelo Espírito Santo. Que isso é ser cheio, é estar completo, é ser guiado, é ser dominado pelo Espírito Santo. Então, uma testemunha de Cristo é alguém que vive sob o domínio do Espírito Santo. É alguém que recebeu poder para ser cheio, conforme você pode analisar no nosso quadro. Segunda questão é que o poder é a própria ousadia do Espírito. É o Espírito quem dá a ousadia, quem dá a coragem. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa sem coragem para anunciar a palavra. Primeiro não pode anunciar, e depois que recebe o Espírito Santo, é ele quem capacita, é ele quem dá ousadia para proclamar a palavra. E este poder, ela é a capacitação também para viver a vida cristã em sua plenitude. A gente não pode viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Não pode testemunhar da vida cristã sem o Espírito Santo. Não pode proclamar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o agente de tudo isto. E, nobre evangelista e demais irmãos que estão nos acompanhando neste momento, também é interessante nós fazermos uma analogia, lendo os escritos de Lucas em Atos dos Apóstolos, de que Pedro, antes desta experiência com o Espírito Santo, ele chegou até negar a Jesus, dizendo que não conhecia Jesus. Mas depois, quando cheio do Espírito, ele teve ousadia de até diante do Sinédrio, diante das autoridades, sendo ameaçado, ele dizer que não podia ficar calado. Isto mostra justamente a ousadia que o Espírito Santo nos concede. Pedro diz assim, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro disse para as autoridades, eu não posso deixar de ser testemunha. Primeiro porque eu já o conheci e depois porque ele me capacitou. Então, alguém que conhece e que foi capacitado, ele está apto para ser testemunha. E é interessante que, justamente nesta analogia, nós vemos o tópico de número 3, que nos diz, uma testemunha de Cristo é alguém disposto ao martírio. E nós observamos aí que a testemunha é levada justamente a este nível. Ou seja, o termo no original fala de mártire, que é uma pessoa que testemunha ao ponto de que não pode negar aquela verdade experimentada, vivenciada, e ele tem que viver ao ponto de, se for necessário, até sofrer algum dano, mas continuar com o testemunho. É como a gente aprendeu na vida militar, com o risco da própria vida. Uma testemunha de Cristo é alguém disposto ao martírio, ao sofrimento. É claro que hoje vivemos um tempo no Evangelho em que o martírio pode se manifestar de duas formas, né? Alguém classificou assim, dizendo que pode ser o martírio branco e o martírio sangrento. O martírio sangrento são aqueles que estão agora, nesse momento, arriscando suas vidas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Este é um mártir que ele testemunha de Cristo com a sua própria vida, derramando seu próprio sangue. Mas existe um outro martírio, que a gente pode classificar de martírio branco, que é o martírio velado, aquele que a gente sofre, as perseguições da lei, o desprezo, a zombaria. Todo cristão
que está disposto a ser testemunha de Jesus Cristo, ele vai sofrer algum tipo de martírio, seja sangrento ou seja branco. Mas uma testemunha de Cristo precisa estar disposta a viver uma vida de sacrifício, porque a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piamente, eles sofrerão perseguições. Então, meus amados irmãos, é interessante nós compreendermos o que a lição está nos propondo aqui como estudo, como reflexão bíblica para as nossas vidas, sendo cheio do Espírito Santo para evangelizar. Esta capacidade dada pelo Espírito Santo não é adquirida através de um curso universitário, não é adquirida simplesmente por uma mentalização de textos bíblicos, mas de fato, Jesus, percebendo que a igreja haveria de enfrentar desafios e dificuldades, então ele entendeu, para que a igreja pudesse realizar esta obra, deveria estar cheia do Espírito Santo. E assim, nobre evangelista, nós chegamos ao tópico de número 2, que nos fala que o Espírito Santo nos capacita a pregar o Evangelho. O Espírito Santo, ele é o único que nos capacita para pregar o Evangelho. Não se pode pregar o Evangelho sem a unção, sem a capacitação, sem o poder do Espírito Santo. Qualquer pregação, qualquer sermão, qualquer doutrina pregada sem o Espírito Santo é letra. É letra que não edifica, que não transforma. A mensagem do Evangelho se destaca por isso, porque ela, pregada na sua simplicidade, ela transforma. O Evangelho, ela é a mensagem mais poderosa que o homem pode ouvir. Paulo disse que o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E por que ela é o poder de Deus? Porque ela é feita sob a unção, sob a capacitação do Espírito Santo. Então é muito próprio afirmar que o Espírito Santo é quem nos capacita para pregar o Evangelho. É o único que nos capacita. No tópico da nossa lição, nós vemos que é necessário ser ungido pelo Espírito Santo para, assim, anunciarmos o Evangelho do Senhor. Eu gosto da definição unção, porque ser ungido ou receber a unção, nós podemos traduzir como o poder necessário para a execução de uma tarefa. Então, quando se fala de unção, existe muita especulação, né, em relação a este termo unção. Muita gente vende unção, propaga unção, compra unção, mas quando a Bíblia nos fala sobre unção, fala sobre o poder necessário para a execução de uma tarefa. É isso que é unção, é isso que é ser ungido, é receber esta capacitação, esta habilitação do Espírito para o exercício de qualquer tarefa, seja cantar, seja pregar, seja dirigir, seja administrar. Então, quando o Espírito Santo ele nos unge, significa ele nos dá o poder necessário para a execução de uma tarefa. Quando o Espírito Santo nos capacita para pregar o Evangelho, estamos afirmando que ele nos capacita e nos dá o poder necessário para a proclamação deste Evangelho. Nobre evangelista, como este programa ele nos propõe uma reflexão, talvez tenha alguém em casa neste momento preocupado, como é que eu vou evangelizar alguém na faculdade, no meu ambiente de trabalho? Talvez você esteja em casa preocupado, como é que eu vou aproximar o meu pai ou fazer uma abordagem à minha esposa? Alguém em casa neste momento deve estar preocupado e até mesmo refletindo, como devo alcançar este próximo, este familiar, este amigo? E aqui está a resposta já trazida pelo evangelista Josiel, que também cooperou com o nosso pastor como missionário na Argentina e atualmente é o vice-superintendente das campanhas evangelizadoras aqui no estado de Pernambuco, dizendo que é necessário sermos cheios do Espírito Santo. Se você encontra alguma dificuldade, ore a Deus, busque a presença do Senhor, porque Ele pode te encher de autoridade para você pregar o Evangelho. No tópico de número 2, nós observamos que as operações do Espírito Santo, vemos as operações do Espírito Santo na proclamação do Evangelho. Jesus, ele, falando sobre isto, ele nos deixou bem claro na sua palavra, no Evangelho escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo de número 4. E nós vemos, a partir do versículo 16, o texto bíblico nos dizendo que Jesus foi para Nazaré, onde foi criado, e num dia de sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E entregaram a ele o livro do profeta Isaías. E ele, abrindo o livro,
encontrou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, curar os quebrantados do coração, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse texto ele resume bem o propósito do Evangelho, a essência do Evangelho. E nós vemos nele as operações que o Espírito Santo realiza através da proclamação do Evangelho. Nós podemos analisar um por um. O primeiro, por exemplo, diz que ele nos capacita para o anúncio das boas novas, que são as boas notícias de salvação que o Espírito Santo ele nos inspira a trazer. Ninguém pode trazer uma notícia nova da parte de Deus se o Espírito Santo não lhe der esta boa notícia. Então, a primeira operação que o Espírito Santo realiza através da proclamação do Evangelho é este anúncio das verdades novas de Deus para a vida do homem. E estas boas novas, que no grego é o Evangelion, ela é uma palavra bastante ampla que fala das boas novas, referindo-se à salvação do homem. É verdade. Essencialmente, a vida eterna garantida por Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário e a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, nos garante a moradia nos céus, se o aceitarmos, confessando-o como nosso Salvador. Esta é a principal mensagem que o Evangelho nos traz. Mas isto não impede também de dizermos aqui que o Evangelho muda a vida do homem no aspecto emocional, no aspecto social, no aspecto econômico também, porque se orarmos a Ele, Ele pode também nos ajudar. Aspecto físico, familiar, conjugal. Curando as enfermidades. É verdade. A palavra de boas novas anuncia tudo isto. Esta é a grande notícia de Deus para o homem. O homem pode ser salvo, o homem pode conhecer a Deus, o homem pode ter comunhão com Deus. E este anúncio, ele é feito na unção do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não convencer, o homem não acredita nesta boa notícia. Eu costumo sempre refletir, quando estou pensando neste tema, refletir sobre a situação de Nicodemos. Nicodemos chegou para Jesus em João, capítulo de número 3, e disse a Jesus: temos atestado que as obras que tu fazes é proveniente de Deus. Quer dizer, ele havia confirmado com outras pessoas aquelas obras operadas por Jesus. Ele tinha visto os milagres, ele tinha ouvido a mensagem de conforto. Então Jesus ali não negou aquilo, mas pelo contrário, confirmou aquelas obras e disse a ele: agora vou te conduzir a uma situação mais aprofundada, que é necessário nascer de novo. Então, amado irmão que está nos acompanhando neste programa de reflexão bíblica, é importante entender que o Evangelho que o Espírito Santo impulsiona a ser proclamado pela igreja é este Evangelho integral. Integral no sentido de ser completo. O Evangelho não é coxo, o Evangelho é completo. Ele não só tem a tendência de falar de milagre ou de libertação, mas fala de libertação, de milagre, de salvação, de prosperidade, da bênção de Deus sobre a vida do homem. É verdade. Seguindo com a nossa análise, Jesus disse também que ele veio para curar os quebrantados do coração. Isto é uma operação do Espírito Santo. O Espírito Santo cura os corações, a alma do homem que foi quebrantada pelo pecado, que foi destruída, as suas emoções, seus sentimentos. Como o senhor bem falou, missionário, antes desta abordagem que eu faço agora, a obra do Evangelho é completa. Então, o Espírito Santo, ele faz essa obra no interior do homem, a transformação do coração, o socorro da alma. Eu gosto muito da expressão ganhador de almas, porque é isso que a gente faz, a gente ganha almas, a gente não ganha somente pessoas, a gente não ganha números para Jesus, a gente ganha vidas, alma, emoções. Nós somos ganhadores de almas e isso é feito pelo poder do Espírito Santo. É interessante que o comentário da nossa apostila diz o seguinte: o Espírito Santo consola aquelas pessoas cujo coração foi quebrantado por calamidades, desgraças ou pecados. Este poder consolador não é fruto da retórica ou do conhecimento de quem prega,
mas da revelação sobrenatural do Espírito em sua mente e boca. É verdade. Este é o papel do Espírito Santo na proclamação do Evangelho, é convencer o homem de que isto é possível. E é justamente aqui que nós podemos compreender o que foi mencionado aqui como leitura oficial, quando o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que não esteve ali naquela cidade, em Corinto, pregando um evangelho simplesmente com vãs palavras persuasivas. Não foi simplesmente com retórica ou com filosofia, mas ele chegou àquele lugar com o objetivo de haver a demonstração do Espírito Santo, porque a ministração que só atinge o intelecto, ela tem uma certa limitação. Porém, a ministração, quando ela vem do Espírito Santo, impulsionada pelo Espírito Santo, às vezes o amado irmão não tem aquele vocabulário tão compreensível. Ou diversificado. Talvez ele não tenha o domínio da gramática da língua portuguesa, mas pelo poder do Espírito Santo é possível ele ministrar a palavra e alguém que está sofrendo ouvir aquela palavra e haver cura para aquele que está quebrantado no seu coração. Esta é a grande missão do Espírito Santo. Ele veio convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, veio consolar este homem, veio guiar este homem até a presença do Senhor, veio trazer comunhão entre Deus e os homens. Isto é o resultado maravilhoso do Evangelho proclamado sob o poder do Espírito Santo. O nosso próximo tópico fala que também o Espírito de Deus nos ungiu, ou ungiu a Jesus e consequentemente a nós, para que além da proclamação, além da cura dos corações, também fosse declarada a liberdade aos cativos. É muito boa a sua observação. O Espírito que ungiu a Jesus, ungiu a nós também. Jesus é a cabeça, e o óleo que veio sobre a cabeça desceu sobre a barba e atingiu o corpo, que é a igreja. Nós temos o mesmo óleo, temos a mesma unção que estava sobre Jesus. A liberdade dos cativos. O Espírito Santo veio para proclamar libertação aos cativos de vários tipos de prisão, prisões espirituais, dos demônios, prisões acadêmicas. O Espírito Santo veio para libertar. Este é o poder do Evangelho. Prisões emocionais, porque infelizmente nós estamos num momento em nossa nação de insegurança e muitas pessoas preocupadas com a bandidagem, com a violência, com os crimes, e alguns limitam-se a pensar que a prisão é simplesmente o presídio que no estado físico. A prisão física, é verdade. Mas a libertação que Jesus oferece atinge o espírito, atinge a alma do homem, libertando dos vícios, das drogas. E o Evangelho tem este poder. Às vezes alguém entra num centro de reabilitação e passa por aquele tratamento de abstinência por aquilo que ele está aprisionado e ele não consegue a liberdade. Mas o Evangelho de Cristo propõe isto, algo que as próprias clínicas não podem oferecer, a palavra de Deus oferece através do Espírito Santo. É Ele quem proclama a liberdade aos cativos, é Ele quem restaura a vista aos cegos, é Ele quem nos convence e nos faz crer nos milagres e receber os milagres de Jesus, porque a restauração da vista aos cegos fala também sobre milagres. É Ele quem anuncia a libertação daqueles que foram oprimidos e, concluindo, como Jesus disse, Ele anuncia o ano aceitável do Senhor, o tempo da restauração, o tempo do recomeço. Isto é tudo feito sob a unção e pelo poder do Espírito Santo. Nobre evangelista, este tema que nós estivemos tratando neste momento é um tema maravilhoso. E gostaríamos de agradecer a sua presença aqui conosco, agradecer ao nosso pastor pela indicação. E o comentário, acredito que abençoou não só a nós que estamos aqui fazendo este programa, mas a todos que estão em casa. Eu gostaria de lhe convidar neste momento para dirigir uma palavra de oração a Deus. Eu quero agradecer também a Jesus, o meu Salvador, agradecer ao nosso amado pastor presidente, que é um instrumento pelo qual nós somos úteis para o reino de Deus. E quero agradecer também a direção da Rede Brasil pelo convite, ao Senhor pela receptividade, e convidamos todos para o momento da oração. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, por tua bondade, e nós queremos exaltar a pessoa do teu Espírito Santo, do qual falamos neste momento. Nós pedimos que Ele mesmo se encarregue nesta hora de nos convencer das verdades que aqui ouvimos, Senhor, e nos dê o poder necessário
para que possamos proclamar com mais ousadia a Tua santa e poderosa palavra. Nós te oramos e agradecemos tudo no nome daquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Amados irmãos, nós queremos agradecer pela vossa participação aqui conosco e queremos pedir aos irmãos que continuem atentos, continuem sintonizados, ligados com a Rede Brasil de Comunicação, e o próximo programa teremos a 5ª lição e será de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.